Bom dia, caçadores e caçadoras! Que horas são? Tá na hora de acordar, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais uma live Acordando o Imigrante. Hoje eu tive que cancelar tudo que eu ia falar para vocês para trazer algo aí que eu quero que vocês comecem a pensar, e ao mesmo tempo que isso vai se transformar em um problema para alguns, isso vai também se transformar em uma oportunidade para muitos. Para cima, Renato, tudo bem? É o seguinte, deixa eu explicar uma situação aqui para vocês. Eu quero entender qual seria a sua primeira reação ou qual seria a primeira ideia que passaria pela sua cabeça. Você comprou, há alguns anos atrás, um apartamento, ou seja, um condo na Flórida. Qual é a diferença de condo para apartamento? O apartamento é uma única propriedade, tem um único dono e você pode ter 100, 200, 300, 1000 apartamentos nessa propriedade. Condo é o que nós conhecemos como apartamento, mas cada apartamento tem um único dono e tudo isso é regido por uma associação de moradores. Então preste atenção como que nós temos que acordar e como que a gente tem que estar ligado no movimento. Então, há uns anos atrás, você comprou um condo, até mesmo porque muitas pessoas não conseguem ainda ter grana para comprar uma casa, preferem comprar um apartamento, ou talvez você comprou esse apartamento para você vir passar férias na Flórida, tá? Como você sabe, 60% dos condomínios na Flórida tem mais de 30 anos de idade. E de uma hora para outra, a associação de moradores, ou seja, o quanto você paga de condomínio, de HOA, subiu de $300 para $1.200 mensais. E ainda vou te dizer mais. Além da sua mensalidade, né, do seu condomínio ter subido de 300, 400 para 1.200, 700, 1.200, você ainda começa a receber contas chamadas Special Assessment. Em alguns casos, contas de 25 mil, 50 mil e até 100 mil dólares para você pagar. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se você é o dono ou a dona desse imóvel, qual seria a primeira reação, qual seria a primeira coisa que viria na sua cabeça? Escreve aí no chat para mim, que eu estou super curioso. Então veja bem, você tinha aí um custo fixo de condomínio de $300, mais o seu financiamento, o seu mortgage, só que agora esse condomínio subiu para 700 a $1.200. Escreve aí no chat qual é a primeira coisa que passaria pela sua cabeça. O Renato diz assim, não pagar. Ok, se você não pagar, o HOA vai leiloar o seu imóvel e você vai perder o seu imóvel. O Renato colocou, então, vender. Vender. Alguém mais concorda com o Renato? Quem mais venderia esse imóvel? Quem mais sairia desse problema? O Jonathan falou assim, procurar um advogado para rever os valores, hire a lawyer. Tá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é autorizado por lei e não tem nada que você possa fazer, né? Então, a maioria das pessoas disseram vender os imóveis. Agora eu te pergunto, vamos imaginar que no prédio ou no condomínio onde você comprou esse apartamento, 50 moradores tenham a mesma ideia. Deixa eu sair fora desse negócio aqui, porque o último que sair vai apagar a luz. O que você acha que vai acontecer com o preço dos apartamentos, dos condomínios? O que você acha que vai acontecer
se a grande maioria ou várias pessoas colocarem os imóveis à venda ao mesmo tempo. O preço vai cair. Não é isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar da nova lei que foi passada na Flórida em maio de 2022. E essa lei, ela foi um reflexo e uma resposta àquela tragédia de Sunny Isle, daquele condomínio que desabou. Ok? Então, o que isso significa? Prestem bem atenção e por que isso pode representar uma oportunidade e por que isso pode representar um perigo, principalmente para os caçadores de título que estão comprando condomínios na Flórida, ou apartamentos, como você quiser chamar. Essa lei diz o seguinte, que todos os edifícios e todos os condomínios com mais de 30 anos têm que passar por uma rigorosa inspeção do Estado. Essa é a primeira coisa que a lei diz. A segunda coisa que a lei diz é, e você sabe, toda vez que acontece a inspeção, vai ter que haver vários reparos, vai ter que haver várias obras para colocar aquele imóvel, para colocar aquela propriedade up to code. O que passa é que a maioria desses condomínios já estão décadas sem a devida manutenção. E para que isso aconteça, eles vão ter que começar a enviar Special Assessment Fees. O que é Special Assessment Fees? Por via de regra, as associações de moradores procuram deixar o pagamento do HOA o mais baixo possível para cobrir simplesmente as operações do dia a dia. Só que toda vez que vai fazer algum tipo de manutenção, trocar o telhado do edifício, pintar o prédio, reformar o parking lot, eles enviam para cada morador, é uma espécie de rateio, Special Assessment Fees. Ou seja, se o estacionamento custou $100 mil para fazer, se tiver 100 apartamentos, cada um tem que pagar um Special Assessment Fee de $1.000. Então, isso já está acontecendo em condomínios, em apartamentos na Flórida, aonde os moradores estão sendo surpreendidos com Special Assessment Fees de $5 mil, $25 mil, inclusive em alguns casos de até $100 mil por imóvel. Chupa essa aí. Então preste atenção. Imagine você ralou para comprar o seu apartamento. Você ralou para ter talvez um segundo imóvel de férias. Esse imóvel vale 300 mil, 200 mil, sei lá quanto vale. E agora você recebe uma conta para pagar de $100 mil. But wait, that's more. A lei também diz que todas as associações de moradores, todos os condomínios, eles precisam ter uma espécie de fundo de emergência para manutenção. E essa lei meio que dita aí um valor mínimo que eles têm que ter. Então, o que acontece? Para que as associações de moradores, os Homeowners Associations, estejam em compliance, eles vão ter que eles vão ter que começar a criar esse fundo emergencial para manutenção. E qual é a única maneira deles fazerem isso? Aumentando a taxa do HOA. Então já está acontecendo associações de moradores onde o HOA está chegando a custar $1.200 por mês. E não tem choro, não tem vela. O governador meteu a caneta e todo mundo tem que resolver essa pica, todo mundo tem que... Então, o que eu estou prevendo? Não sei, posso estar errado. Vamos imaginar
que essa lei ela vai afetar apenas, vamos imaginar essa lei, que ela vai afetar apenas 25% dos condos na Flórida. Só que o efeito colateral, ele é muito maior do que o que realmente está acontecendo. Por quê? Isso vai criar uma nuvem de incertezas. E aí eu te pergunto, baseado sobre tudo isso que eu falei para você agora, você compraria um apartamento ou um condo na Flórida? Porque pode ser que isso não vá afetar o edifício. Pode ser que o seu edifício é mais novo. Só que vai chegar um dia que o seu edifício vai fazer um aniversário de 30 anos. E aí? Então, esse é o questionamento que eu quero deixar para você. Agora, a minha impressão é que nós vamos ver muito mais apartamentos e condos à venda. Isso vai fazer com que o preço caia. Vai fazer com que várias pessoas não paguem o HOA. E nós vamos ter aí uma avalanche de leilões de HOA vendendo esses apartamentos. Existe agora uma estratégia onde você pode lucrar com relação a isso. Mas aí nós temos que entender a dinâmica do mercado. E essa estratégia eu vou compartilhar com todos os hunters na próxima aula da comunidade na segunda-feira. Ok? Então olha só, fique atento. Se você é um caçador e você está buscando e você está fazendo uma pesquisa para algum leilão na Flórida e você se deparar com algum condo, minha sugestão para você é a seguinte. Minha sugestão é que você ligue para o HOA, ok? Que você ligue para o HOA. Minha sugestão é que você faça as perguntas. Vem cá, como é que vocês estão se preparando para estar em compliance, para vocês conseguirem aí seguir a lei da nova lei? Qual é a previsão de aumento da taxa de condomínio? Como é que está o seu fundo de reserva? Tá? No próprio appraisal você consegue ver a idade, quantos anos tem aquela propriedade, aquele edifício, tá? Então você consegue mais ou menos ter uma ideia. Ou, para ser bem sincero, e apesar de você fazer tudo isso, a minha impressão é que você vai ser afetado por essa sensação geral de Armageddon, ok? De apocalipse mesmo. E a maioria das pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar um condomínio, até mesmo por conta dessa incerteza do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Então, cuidado. Isso é um alerta que está acontecendo agora e eu entendi que valeria a pena mudar o tópico do nosso Acordando Imigrante. Também tem tudo a ver, né? Você precisa acordar para o que está acontecendo, para os movimentos que estão acontecendo, para que você não seja impactado financeiramente, né? Ontem eu estava conversando com um syndicator e não, eu tenho um apartamento e tal, eu tô tentando pegar um melhor preço. Eu falei assim, vende o mais rápido possível. Para ontem, vende, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Got it? Alright. Compartilhe essa informação. Faça uma pesquisa se você mora na Flórida, se você mora em um apartamento, se você mora em um condomínio. Estou curioso para saber qual é o plano da sua associação de moradores, ok? E a votação chegou, todos vocês votaram e nós a nossa super aula do Acordando o Imigrante vai acontecer não hoje. Hoje eu tenho que fechar o desafio em inglês. Na próxima quarta-feira, ok? Vamos começar na próxima quarta-feira,
às 8 da noite. Em português, será às 8 da noite. Os nossos hermanos vão seguir a classe na sequência das 9 às 10. Então, caso você tenha perdido a classe das 8 da noite, você pode assistir na sequência em espanhol. La garantista sou eu. Das 9 às 10. Caso você queira fazer perguntas, caso você queira ser bem interativo e tal. A única coisa que eu vou pedir a vocês é compartilhem isso, compartilhem essa live aqui agora, que é muito importante. A minha equipe vai colocar uma legenda assim. Se você tem condomínio na Flórida, você precisa assistir esse vídeo, ok? Fique ligado, porque nós vamos ter aí várias oportunidades. E segunda-feira na comunidade de Hunter, eu vou dizer para você como que você vai poder lucrar com essa situação, ok? Sempre, o Didi Hunter sempre tem uma maneira de ver as coisas diferentes, ok? A Madita fala assim, horário de onde? Ok. Claro, Marcos, você deu a informação incorreta. Você deu a informação incorreta. Até o munheco aqui, até o munheco, o meu touro aqui está reclamando. Então vamos lá, deixa eu recapitular. Como vocês sabem, nós começamos aí um novo projeto chamado Acordando o Imigrante, ok? E nesse projeto consta aí vários cursos que eu vou trazer para vocês gratuitamente. Como os cursos têm uma informação muito densa, um conteúdo pesado, algo para você estudar mesmo, não é algo só para a gente bater papo e falar sobre, nós tentamos fazer isso pelo Instagram e descobrimos que o Instagram, para ficar mais confortável para vocês, mais cômodo, nós descobrimos que o Instagram não é a melhor plataforma para isso. Então nós resolvemos ajustar o curso do projeto e as aulas vão acontecer toda quarta-feira no YouTube, streaming no YouTube, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, ok? E aí vocês vão poder ver depois os highlights aqui no Instagram, vocês vão poder rever os vídeos várias vezes, vocês vão poder realmente sentar e estudar isso daí. Fechado? A minha caixa chegou e falou assim, por que não estou conseguindo contato com vocês? Tenho tentado de tudo, já passei meus 2 e-mails para vocês 3 vezes e não recebo nada. Entrei no grupo e não tem nenhuma movimentação lá. Então faz o seguinte, minha caixa, me manda aí um WhatsApp, 832-948-2464 e a gente tenta entender o que está acontecendo com você, tá bom? E eu vou pedir para minha equipe entrar em contato com você hoje. Aliás, você pode até mandar um direct aqui, que assim que terminar essa live, eu já vou pedir para a grande Raquel entrar em contato com você e entender o que está acontecendo. Tá certo? Um bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira. Bora acordar! Declara aberta a temporada de caça.